Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos nos reunir através desse canal para a Hora do Nazareno, um devocional da Palavra de Deus para poder abençoar as nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós louvamos o Senhor porque mais uma vez nós podemos estar compartilhando a Palavra de Deus na Hora Nazarena, esse devocional da Igreja Nazareno Tauá, para abençoar as nossas vidas. E hoje nós vamos meditar em mais um texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 até o versículo 9. Vai dizendo assim a Palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Grande multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha muita raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós podemos presenciar nessa é mais uma parábola do reino. Ontem nós falamos de uma, hoje nós estamos falando de uma segunda parábola do reino. E nessa parábola a qual nós estamos lendo, Jesus Cristo faz uma semelhança do reino de Deus a um agricultor que sai a semear. Essa é uma das parábolas mais simples e de mais fácil entendimento, porque todos os termos dela, tudo o que acontece é algo bem simples. A semente nós sabemos que é a palavra. O agricultor, de fato, pode ser cada um de nós, ou também o próprio Cristo. Se nós pensarmos no fato de nós estarmos evangelizando, pregando e anunciando o Evangelho, nós somos agricultor. Se nós pensarmos de como o Evangelho chegou a cada um de nós, nós somos o tipo de solo, ou o nosso coração é o solo. Então o grande desafio dessa parábola não é entender de fato o que diz a parábola em si, porque ela é de fácil entendimento. Então ela está nos mostrando que o reino de Deus é algo que naturalmente em um bom solo cresce da mesma forma que a semente é lançada na terra. Então o desafio aqui é enxergar quem somos nós e o que nós temos feito. Se nós somos apenas um tipo de solo, nós vamos perceber que a semente era boa porque ela cresceu em todo tipo de solo, com exceção do solo duro, onde ela não conseguiu penetrar a terra, então automaticamente as aves vieram e comeram. Mas em todos os outros tipos de solo, ela de alguma maneira tem um certo crescimento. Porém, quando ela se encontra em um solo bom, então aí ela produz o fruto que é esperado. Mas o meu desafio para cada um de nós nesses dias é não encontrarmos simplesmente o tipo de solo, porque nós ultrapassamos um pouco essa barreira. Mas o desafio de sermos um semeador, e nós enxergarmos à nossa volta os tipos de solos a qual nos é permitido plantar a semente. No tempo de Jesus, há 2020 anos atrás, o semeador tinha poucos recursos. Então ele literalmente não escolhia o terreno, ele jogava a semente e esperava os frutos naquela dependência de Deus.
Hoje o semeador tem várias tecnologias. Então ele sabe a estação certa, ele prepara o terreno e depois lança a semente. O evangelho anunciado hoje também precisa ser assim. Nós podemos enxergar o bom solo para plantar a semente. Eu estava vendo uma reportagem nesses dias, né, e achei algo assim bem interessante, quando perguntaram a um grupo de pessoas o que eles fariam quando terminar todo esse período de quarentena. E em torno de 75% a 90% diz que procuraria uma igreja para poder passar os próximos dias. Então nisso a gente começa a perceber as necessidades e as vontades ou os desejos das pessoas para esse tempo. A maioria deles, como diz claramente, enxerga a necessidade de buscar a Deus depois desses dias. Mas que tipo de solo é esse que nós vamos encontrar? Seria ele um solo rochoso? Seria ele um solo espinhoso? Seria ele um solo duro? Ou seria um bom solo? A verdade é que há uma sensibilidade tão grande nos dias de hoje, devido a esses feitos, que os corações estão derretendo para ouvir a palavra de Deus, porque Deus é o único que salva, é o único que santifica, é o único que transforma o homem de dentro para fora, e essa transformação então ela precisa chegar até cada pessoa que necessita ouvir a palavra do Senhor. E eu quero te dar um desafio nessa semana, literalmente, de poder estar plantando uma semente no coração daqueles que têm a necessidade de conhecer a Deus. Na realidade, o solo está à nossa disposição. Nós só precisamos plantar, só precisamos anunciar a palavra e pedir que as pessoas ouçam a palavra. Eu queria te desafiar a fazer também uma live e mandar um devocional para um amigo, para um vizinho, para um irmão, alguém que você sabe que está passando por um momento muito difícil, pessoas que você sabe que perdeu um ente querido, ou um amigo, alguém próximo à sua família, e diga para ele: é certo que Deus é contigo. Essa é mais uma Hora Nazarena, um devocional da palavra do Senhor para abençoar as nossas vidas, a vida daqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E como a palavra nos diz, o semeador, ele saiu a semear. É certo que você também precisa semear essa palavra hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Abençoa a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Há uma semente de fé na tua mão. Então, lança em corações, em solos, para que ela possa dar os seus frutos, 30, 60, 100 por 1. Até amanhã. Deus abençoe a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Amém.